Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom estar com vocês de novo. Beleza, então vamos falar hoje sobre a aula de eficiência elétrica. Quem quiser fazer alguma pergunta, comentário, fique à vontade, ou para mandar no chat, ou habilitem o microfone e me perguntem, tá? A gente tem também outros alunos aqui de graduação e pós-graduação, aqui da PUC, tá? Sejam bem-vindos e fiquem à vontade para fazer pergunta quando quiserem. Vamos lá, gente. Bom, o que eu tentei montar para vocês hoje nesse curso, nessa aula, né, de eficiência. Às vezes eu vou chamar de eficiência energética, às vezes eu vou chamar de eficiência elétrica, mas é mais eficiência elétrica, tá? Porque o foco é na parte elétrica. Não vou entrar em cogeração, processos térmicos, essas coisas que também envolve eficiência energética. Mas aqui o foco é mais elétrico, são contratos de energia, troca de equipamentos, etc. Então, a aula vai ser conduzida nesse sentido. E para a gente ter um roteiro, para a gente ter uma linha para conduzir essa aula, ela não é necessariamente disso, mas isso ajuda a criar um roteiro que torna ela fácil de ser entendida. Eu pensei no seguinte: imagina que você é um consultor e você quer fazer um projeto de eficiência elétrica na sua casa, na indústria que você trabalha ou no comércio que você trabalha. Tá? E a ideia é como é que você endereça esse problema, como é que você desenvolve um projeto de eficiência elétrica, um problema parecido com o que a Etiane descreveu, né? Tem uma nova fábrica, a gente quer ser sustentável, a gente quer diminuir custos e instalar um sistema renovável, enfim, tudo que é referente ao que é chamado de ESG, Environment, Social e Governance, se eu não me engano, que é tratar da questão ambiental, da governança e social, né? Então, essa é a ideia de conduzir essa aula. Então, eu vou tratar o assunto da seguinte forma: se a gente vai fazer um projeto de eficiência elétrica, então a gente primeiro precisa identificar o problema, né? Identificar qual é o projeto que a gente quer desenvolver, alinhar as expectativas entre o consultor, você e o cliente, a pessoa com quem você pretende desenvolver esse projeto, fazer um levantamento dos dados, aí é um processo um pouco mais elaborado, apresentar propostas de eficiência elétrica e fazer simulações para mostrar quais são os benefícios, né, que esse cliente pode ter com esse projeto, né? E, finalmente, elaborar um documento técnico, um relatório, uma planilha, gráficos, uma apresentação para que o consumidor possa encampar o projeto, né? Para que o consumidor possa efetivamente aceitar o projeto. Então, essa é a ideia por trás dessa aula, é assim que eu pretendo conduzir. Então, tudo começa com uma provocação do consultor ou um desejo do cliente, né? Eu me lembro que quando eu estava terminando a minha graduação, o professor, que foi meu orientador também, de mestrado e uma parte do doutorado, ele disse o seguinte, só que isso ele disse lá na graduação, ele falou: quando vocês chegarem numa empresa, qualquer empresa que vocês forem trabalhar, peçam para dar uma olhada na fatura de energia dessa empresa. E aí, provavelmente, vocês vão se surpreender. Eu acho que a aula que ele estava dando era uma aula de fator de potência, e na época, muitas empresas, às vezes, não ficavam de olho no fator de potência e acabavam pagando um custo adicional pelo baixo fator de potência. E aí, passado o tempo, eu vim aqui para a PUC, cheguei em 2008, em 2009 eu fui bater lá na prefeitura da instituição,
e perguntei, falei, vocês têm uma fatura aí para eu dar uma olhada? Aí o prefeito na hora falou assim, pô, foi ótimo você ter vindo, porque a gente paga muito caro pela energia elétrica, a gente tem um gerador a diesel que às vezes dá problema e tal. Enfim, para resumir a história, faz uns 11 anos que eu acompanho muito de perto todos os contratos que a gente firma no âmbito relacionados a consumo de energia elétrica, todas as mudanças que a gente faz aqui. Já coloquei 3 alunos de mestrado orientei 3 trabalhos de alunos de mestrado na área, né, referente à eficiência elétrica aplicada para consumidor, usando os dados que a gente tem aqui, e estou orientando agora o 4º aluno. Então, e a gente já conseguiu assim, ganhos muito significativos, eu vou falar sobre isso nessa aula. Então, qualquer empresa, mesmo de médio porte, provavelmente ela tem um custo bastante elevado de energia elétrica, vale a pena consultar, e isso é uma fatura. Você pega lá a fatura, você vai conseguir já identificar, né, os custos e eventualmente os problemas que esse consumidor pode ter. Então, tudo começa por aí, começa pela fatura de energia, e aí nessa fatura você vai ver qual é a modalidade tarifária que o consumidor está inserido, o perfil, né, desse consumidor, os processos industriais, se ele for um consumidor industrial ou se ele for um consumidor comercial, como é que funciona o consumo de energia dele ao longo do dia, ao longo do mês. Obviamente os custos, né, que são importantes, o tipo de contrato que ele tem, se ele é um consumidor livre, se ele é um consumidor cativo, impostos, encargos e outros dados que você pode conseguir a partir de medição, né? Um sistema de medição hoje é relativamente barato e pode trazer ganhos muito significativos para quem presta esse tipo de serviço ou mesmo para o consumidor que quer fazer o monitoramento do seu consumo. Tem um vídeo no meu canal no YouTube que eu falo, inclusive, disso e apresento até alguns custos de medidores para consumidores industriais, comerciais e até residenciais, tá? Hoje em dia é bastante acessível. Então, dado que você identificou o problema, e como é que você identifica, né, esse problema? É claro que consumidores que têm uma fatura muito alta de energia, R$1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, são muito mais passíveis para ter uma redução, né, nesse custo do que consumidores menores. Tá? Isso acontece mais aqui no Brasil, porque a gente é bastante atrasado, na expansão do mercado de energia para todos os consumidores. Em outros países, essa gestão do consumo de energia elétrica, ela chega num nível de consumo para consumidores residenciais, por exemplo, até com uma intensidade maior. Aqui, por enquanto, ela está mais restrita a consumidores maiores, né, que têm faturas maiores de energia. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, esse alinhamento de expectativa é importante com o consumidor que você vai tratar. E aí, a primeira coisa que você tem que ver é, esse consumidor vai expandir, né, ou ele só vai trabalhar com a planta existente? É uma nova fábrica, é um novo shopping? Né, porque isso tem que ser levado em conta na hora que você faz as simulações. Ele pensa em trocar equipamentos, porque isso vai exigir mais investimentos, né? Trocar lâmpadas por lâmpadas eficientes, motores, transformador, etc. Ele vai recuperar esse investimento, mas no primeiro momento ele vai ter que investir. Ele pretende investir em novas tecnologias que são cada vez mais acessíveis, como eu falei, medição, sistemas de escada, né? Entre outras tecnologias para monitoramento do consumo e demanda de energia. Ele pretende alterar os processos, ele está disposto a fazer isso, alterar o processo produtivo, ou seja, deslocar parte do consumo dele de um período de ponta para um período fora ponta, que resultaria numa vantagem tarifária para ele. Ou ele quer incorporar a micro e mini geração distribuída,
na forma de energia solar, como a gente viu aula passada, ou energia não injetada, como geradora diesel, ou baterias, né? Tudo isso é um alinhamento que você faz com o consumidor, né? O que ele está disposto a fazer e o que existe no mercado para ser feito. E esse aqui eu coloquei no final, mas talvez seja um dos primeiros pontos que você deve abordar, porque, em geral, a alteração de contratos ela não envolve nenhum processo físico importante, né? Você não precisa deslocar consumo, você não precisa comprar novos equipamentos, a menos do equipamento de medição que é utilizado. Mas você mudar um contrato do ambiente livre para o ambiente, do ambiente cativo para o livre, por exemplo, é basicamente uma mudança contratual. Isso não tem grande impacto no processo, né, que o consumidor desenvolve, seja ele industrial, comercial, industrial ou comercial, enfim. Isso não impacta muito o processo, é uma mudança simplesmente de contrato. Então, talvez seja o primeiro que deve ser cogitado. Beleza, então, dado isso, dado que as expectativas estão alinhadas, aí você começa a fase de entender o consumidor, de buscar mais informações sobre esse consumidor. Então, você precisa identificar que grupo tarifário ele se encontra, né? Esse é um primeiro ponto. E em relação aos grupos tarifários, a gente pode ter consumidores que são chamados do grupo A, que são consumidores de alta tensão, que recebem energia num nível de, no caso da Light, isso pode variar um pouco de distribuidora para distribuidora, no caso da Light de 2,3 kV para cima, e aí pode chegar até 138 kV no nível de distribuição. E consumidores do grupo B, que são consumidores que recebem no nível de tensão, em geral, de 127, 220, mas são consumidores com tensão menores que 2,3 kV, e aí se encontram a maior parte, né, dos consumidores residenciais, cooperativa de eletrificação rural, serviço de irrigação, iluminação pública, né, entre outros. Então, dentro do A tem várias categorias, né? Você pode ter o A3A, você pode ter o A2, que são consumidores que recebem de 88 a 138 kV. A maior parte deles são esses daqui, ó. A4, com tensão de 2,3 a 25 kV. Grande parte dos consumidores comerciais e industriais trabalham nesse nível de tensão. E aí, além dos grupos tarifários, você tem as modalidades tarifárias, né? Então, dentro do grupo A, você pode ter a modalidade verde, que é o consumidor que tem uma tarifa de energia da ponta diferente da tarifa de energia fora ponta. O horário de ponta, em geral, vai das 17 às 20 horas, mas isso pode variar um pouco. E tem um contrato, esse consumidor do grupo A verde, né, ele tem um contrato de demanda único, seja para o período de ponta ou fora ponta, tá? Vale para os dois. Já o consumidor que está no grupo tarifário azul, ele, além da energia que é tarifada diferente na ponta e fora ponta, a demanda também é tarifada diferente na ponta e fora ponta. Você tem uma demanda para o período de ponta, uma demanda para o período de fora ponta. Basicamente, é essa a diferença. Já no ambiente livre, o ambiente livre, hoje a gente tem consumidores, se eu não me engano, já mudou, deixa eu ver aqui. Hoje você pode ter consumidores a partir de 500 kW de demanda contratada que podem acessar o ambiente livre, tá? É claro que existem regras específicas para esses consumidores de 500 kW, por exemplo, eles só podem acessar o ambiente livre através de fontes renováveis, e os que têm demanda de 2.500 para cima podem acessar qualquer
fonte de energia. Então, tem muitos consumidores hoje que estão inseridos nessa categoria, ó, de 500 a 2.500. Se eu não me engano, esse 2.500, esse 2.500 aqui passou para 2.000 agora, mas a verdade é que a partir de 500 kW você já consegue acessar o ambiente livre. E o que significa o ambiente livre, né, que eu não falei ainda? O ambiente livre, basicamente, você continua com a distribuidora recebendo a infraestrutura de distribuição, ou o que a gente gosta de chamar de fio, o fio da distribuidora, e você, a parte energética, você compra a partir de uma comercializadora, né? Então você compra a energia da comercializadora e paga a infraestrutura de distribuição para a distribuidora, tá? Eu digo que o Brasil está muito atrasado ainda nessa área, está diminuindo. Esse ambiente livre já foi 3.000 kW de demanda contratada e foi diminuindo ao longo do tempo. Porque eu me lembro que em 2005, se eu não me engano, 2005, ou seja, 15 anos atrás, eu estava na Europa, passei um tempo lá, e eu podia escolher, eu, consumidor residencial, a comercializadora que me atendia, né? Tinha a distribuidora, que a gente pagava o fio, mas eu podia migrar de uma comercializadora para outra se eu achasse que era conveniente. Isso há 15 anos atrás, lá na Europa, mas já existia há um bom tempo, tá? Então, a gente caminha muito devagar aqui no Brasil nesse sentido de abertura do mercado. Por enquanto, a gente é cativo, né? A gente tem que ficar com a distribuidora para receber tanto energia como para pagar o fio. Agora, abriu-se a possibilidade, né, de 2012 para cá, da gente ter micro e mini geração distribuída, que é um avanço, mas a gente tem muito ainda que avançar nessa parte de mercado. Está caminhando, mas tá devagar, né? Então, essa aqui é uma fatura típica, né? Uma fatura minha que eu peguei para mostrar para vocês. Tem um vídeo lá no YouTube que eu mostro em detalhes como é que funciona essa fatura, como é que eles cobram o imposto por dentro e tal. Tem toda uma história, as bandeiras. Mas o que eu queria mostrar aqui é que, ó, você só de uma fatura você já tem um histórico de consumo aqui razoável para você conseguir fazer algumas análises. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente, a partir de um histórico de consumo, a gente projeta o futuro, fazendo algumas análises estatísticas, tanto para energia como para demanda. Na próxima aula ao vivo, tá? E aqui tem os custos associados à tarifa, impostos. Aqui tem a parte que envolve o valor da transmissão, da distribuição, enfim. Você consegue fazer um bom mapeamento apenas olhando a fatura de um consumidor. Já um consumidor no ambiente de contratação regulado, um grande consumidor, você tem, além das informações básicas, você ainda tem a demanda contratada, você tem a parte que envolve a estimação do cálculo do fator de potência, entre outras grandezas, mas você tem ali também um histórico para você poder trabalhar e fazer projeções, tá? Eu, em geral, quando eu faço análise de consumidor, quando eu tenho que fazer alguma projeção, eu gosto de usar 10 anos de dados, tá? Eu gosto de usar 10 anos. 10 anos eu acho um tempo bom para trabalhar. Porque quando você vai trabalhar, por exemplo, com demanda, né, que é a demanda máxima que você vai ter, é um valor que você vai ter de demanda mensal, né? Então, se você tem 10 anos, são 12, você vai ter 120 dados, pelo menos, de demanda para trabalhar, que é um valor razoável. Você vai ter 120 dados de energia também para a ponta e 120 para fora da ponta. Já dá para fazer algumas projeções bacanas. Um histórico muito curto, de um ano, por exemplo, fica mais ou menos, tá? Eu gosto de fazer projeções com um período maior de tempo. Beleza. Então, dado que a gente consegue identificar as classes que o consumidor, as classes de consumo, grupo tarifário, etc.,
a gente agora pode apresentar uma proposta para esse consumidor. A gente pode dizer para ele o que ele pode fazer em termos de eficiência. Aqui eu chamei de eficiência energética, mas no nosso caso, eficiência elétrica. Para o consumidor residencial, como eu falei, a gente ainda tem poucas possibilidades. Uma possibilidade que abriu recentemente foi o que eu já comentei, a micro e mini geração distribuída, e outra mais recente foi a de você fazer a migração para a tarifa que é chamada tarifa branca. Qual que é a diferença da tarifa branca para a tarifa convencional? A tarifa convencional, que a maior parte de nós está inserido, ela tem um único valor tarifário para o mês, para o dia. Então, basicamente, você pega a energia que você consumiu ao longo do mês, multiplica por essa tarifa e você tem a fatura que você precisa pagar no mês. É claro que vai somar iluminação pública, tem outras coisinhas, mas é basicamente isso. Já a tarifa branca, ela é separada, ela separa o dia em 3 períodos. Tem o período de ponta, que é mais caro, a tarifa, tem um período fora ponta e tem o que eles chamam de período intermediário. E aí, o que você tem que avaliar é se é possível você, mexendo no seu consumo de energia, ou mesmo com o consumo de energia que você tem, fazer essa migração e ter alguma vantagem com isso. Ou seja, migrar da tarifa convencional para a tarifa branca. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que dá para fazer isso daqui a pouco. Isso aqui eu já comentei, avaliação do grupo tarifário. Você pode não só migrar do cativo para o livre, mas também migrar dentro do cativo, da verde para azul, por ter alguma vantagem, ou da azul para verde. Enfim, você pode trabalhar com esses contratos. Avaliação do contrato de demanda, isso aqui é importante, porque se você está no ambiente regulado, o risco que você tem associado à gestão do seu consumo de energia elétrica é basicamente o contrato de demanda. Tá? Então você precisa ter uma demanda contratada que seja tal que você não tenha nenhuma ultrapassagem dessa demanda ao longo do dia. Então, por exemplo, você tem aqui uma curva de carga diária, né? Ou várias curvas de carga diária ao longo do mês, né? Então você tem que colocar seu contrato de demanda, né? Aqui está o contrato de demanda, num ponto, de maneira que você não superestime a demanda, ou seja, se não colocar muito, um contrato de demanda muito alto, porque você vai pagar a mais à toa, e também não superestime e não subestime a demanda. Colocar muito colado, de maneira que você possa ultrapassar esse contrato. E se você fizer isso ao longo dos 15 minutos de análise que o medidor faz, aí você vai pagar uma penalidade associada a essa ultrapassagem. Então, a gestão do contrato de demanda é bastante importante, inclusive para os consumidores cativos, tá? No caso do livre, além do contrato de demanda, você tem que fazer a gestão do contrato de energia. Então, aqui eu já falei, né, das propostas que pode ter, redução do contrato de demanda, mudança no processo produtivo, substituição de equipamentos, instalação de bancos de capacitores, sistemas fotovoltaicos, baterias, tá? Isso aqui é importante, gente, para a gente não ficar só no projeto de micro e mini geração. Só o sistema fotovoltaico. Não, dá para fazer muito mais coisas além disso, né, em relação a um projeto de eficiência elétrica. Beleza. Então, vamos falar um pouco sobre a tarifa branca, né, de como é que o consumidor pode explorar a tarifa branca. Como eu falei para vocês, a fatura associada à tarifa branca, ela tem 3 períodos tarifários. Tá? Então, por isso que toda vez que você migra, você tem que trocar o medidor da sua residência para você pegar os períodos de ponta, fora ponta e intermediário, porque eles vão ser cobrados separadamente. E se você ficar na convencional, basta integrar a energia que você tem ao longo do mês e
multiplicar pela tarifa. Tá? Então aqui tem uma ilustração de como funciona esse negócio de tarifa branca. Ó. Na tarifa convencional, vale uma única tarifa, seja para o período de ponta, seja para o período fora ponta, seja para os dias úteis, seja para os dias não úteis, ou seja, sábado, domingo, feriado. A tarifa é a mesma, não muda. Já para a tarifa branca, ó, você tem uma tarifa menor aqui para o período fora de ponta. Nesse caso, vai até das 0 até as 18, depois entra o intermediário, que é esse cinza aqui, ó. Aí tem 3 horas de período de ponta, que a tarifa é bem alta, e depois você volta para o intermediário e volta para a tarifa branca, tá? Para tarifa fora ponta, tá bom? Então é assim que funciona. Nos finais de semana, vale a tarifa branca em todos os horários, tá? Então, uma das recomendações, né, de quem vai para a tarifa branca é, por exemplo, você deixar de passar roupa dia de semana e passar roupa no fim de semana. Você desloca o consumo do ferro elétrico no fim de semana para pagar uma tarifa menor. Essa é uma forma óbvia e ingênua, digamos assim, da gente fazer a gestão do consumo. Aí, eu orientei um trabalho de mestrado que consistia no seguinte. Eu falei, pô, mas esse negócio só de deslocar um equipamento talvez não seja tão legal. E se a gente fizesse uma coisa mais inteligente? E se a gente, a partir da medição da entrada do medidor, a gente conseguisse adivinhar quais são os eletrodomésticos que estão sendo utilizados naquele momento? Então a gente pegou os dados de consumo de um pessoal que fez um projeto relativamente semelhante lá na Califórnia, em San Diego, né? E eles separaram os dados de consumo não só do painel de entrada, mas também os circuitos. Então tem um circuito de iluminação que eles mediram, tem um circuito para refrigeração, então eles pegaram o refrigerador, eles pegaram a máquina de lavar, fizeram separados, colocaram sensores e mediram de forma separada, de maneira que a gente pudesse testar, fazer testes com isso. Então a gente desenvolveu um modelo matemático que procurava adivinhar quais eram os eletrodomésticos. Só para dar uma ideia de como a gente fez isso, ó, reparem aqui, ó, isso aqui, ó, parece um eletrocardiograma que fica piscando toda hora. Isso aqui é típico de um funcionamento de um refrigerador. Liga o motor, desliga, liga o motor, desliga, fica fazendo isso o dia todo. Então a gente usou série de Fourier para mapear esse refrigerador, que acontece, né, ao longo do dia. Aí tem outros equipamentos que são mais difíceis de modelar, por exemplo, o ar-condicionado, que você liga de vez em quando, micro-ondas, etc. Mas são equipamentos que têm potências específicas e, eventualmente, a gente pode capturar. Aí a gente fez um modelo de otimização para tentar capturar esses equipamentos. Tá? Ficou bom, ficou até legal o trabalho. Mas para que serve isso? Para que serviria isso? Serviria para o seguinte: imagine que a gente está pensando em migrar do período da tarifa convencional para a tarifa branca. Aqui, ó, a gente tem uma simulação de como isso poderia ser feito, né? Tem aqui um consumo de 10,7 kWh, né? A gente pegou um consumo, se eu não me engano, esse aqui é um consumo diário, e é dessa curva de carga mesmo. E esse consumo de 10,07, ele foi aqui separado para o período de fora ponta, intermediário e ponta. Tá? Então, qual que é a vantagem da tarifa branca em relação à convencional, da convencional em relação à branca? Basta você calcular a fatura. Nesse caso, a fatura, já considerando os tributos da branca, ficou em 116 e da convencional 114. Portanto, se você só olhar esse resultado, não vale a pena você migrar. Tá? Aí o que a gente fez? Vou abrir aqui a planilha para vocês. O que a gente fez? A gente tem o resultado, né, da desagregação dos eletrodomésticos e a gente observou o seguinte.
a gente observou que, dado que a gente sabe identificar o eletrodoméstico, essa planilha eu mandei para vocês, tá? Ela tem resultados do consumo de energia a cada 1 minuto, tá vendo? 1 minuto. Aí tem aqui lavadora, secadora, banheiro, não sei o quê, outros e total, tá? Então esse é o total do consumo de energia elétrica mensal. Essa aqui é a planilha que calcula os custos. Esse aqui é um gráfico com os eletrodomésticos já desagregados, tá? E aí o que a gente fez? A gente pegou o consumo do período da ponta e migrou totalmente para o período fora ponta, né? A gente foi migrando, né? A gente pegou, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Então a gente pegou do período de ponta fora ponta, a gente deslocou 10% da energia. Depois 20, 30, 40, até 100. E a gente foi vendo qual era a economia que isso gerava. Ora, a economia que isso gera é basicamente a gente pegar quanto que a tarifa branca, o resultado, né, associado ao custo da tarifa branca, o resultado da convencional, uma menos a outra, dividido pela convencional. Então, num primeiro momento, como eu já tinha mostrado para vocês, não há economia, 2%, a convencional bate a tarifa branca. Só que depois, a gente vai tendo ganhos referente à tarifa branca a ponto de, se você deslocar 100% do período da ponta para fora ponta, você pode ter uma economia de até 20% do consumo. Então foi essa simulação que eu fiz aqui. E aqui está o gráfico que mostra em cinza a economia que a gente foi tendo quando a gente migra o consumo de ponta para fora ponta. Aqui em azul, a tarifa convencional, né, o custo da tarifa convencional, e em laranja, o custo da tarifa branca. Bom, muito bem. Aí a pergunta que vocês fariam é o seguinte: bom, eu não vou conseguir migrar a geladeira da ponta para fora ponta. Eu não vou. Tem vários equipamentos que eu não consigo migrar. Então, por isso que é importante a gente identificar quais são os equipamentos que a gente pode migrar, né? Então, quando a gente faz essa desagregação por equipamento, a gente descobre que o micro-ondas, por exemplo, que seria passível de migração, ele responde por 17% do consumo no período da ponta. Aí teve um outro, acho que a secadora, 19% do consumo no período da ponta, tá? Então, se a gente somar, né, se a gente pegar secador e micro-ondas, esse aqui é 17% do total, desculpe, 19% do total. Do período da ponta, a secadora responde por 54% e o micro-ondas 20%, ou seja, a gente não consegue migrar 100%, mas a gente consegue migrar 74% do consumo de dois equipamentos que são passíveis de migração. Não que você queira migrar, são passíveis, né? Não é como uma geladeira ou um frigobar, enfim, que tem que estar sempre ligado. Então, isso gera uma economia de 14%. Então, esse tipo de análise ele é particularmente interessante para ver o nível de conforto que você vai perder em adotar a tarifa branca e, eventualmente, fazer a migração, tá? Então, eu acho isso particularmente interessante, mas nesse caso daria um pouco mais de trabalho que só ver o consumo de energia. Você teria que ter um método inteligente para desagregar esse consumo ou medir esse consumo, tá? Que também não é tão difícil, tá? Você compra equipamentos de medição, que é tipo uma tomada que você coloca, por exemplo, você quer medir a geladeira, você coloca lá essa tomadinha, um sensor, e coloca o plug da geladeira, ele fica monitorando o consumo da geladeira o tempo todo. E assim você pode fazer com outros equipamentos e ter uma noção do que dá ou não para fazer em termos de migração. É óbvio que isso vale para uma residência, mas principalmente isso eu acho que é mais interessante ainda numa indústria ou em um ambiente mais eletrointensivo, né, em que você realmente pode ter ganhos significativos de migrar do período de ponta e fora ponta. Então, esse exercício que a gente fez no caso desse trabalho de mestrado
foi muito mais, digamos, acadêmico do que qualquer outra coisa. Beleza. Então, agora pensando em termos de consumidores industriais e comerciais. A tarifa verde, como eu falei para vocês, ó, ela tem um custo associado ao consumo na ponta e um custo associado ao consumo fora da ponta. E a demanda que você contrata só tem um período, né? Não tem ponta e fora ponta. Você considera a demanda em qualquer período. Tá? E você vai pagar uma penalidade toda vez que você violar em 5% o seu contrato de demanda. Tá bom? Então, se você viola em 5% o contrato de demanda, você vai pagar uma tarifa de ultrapassagem que é o dobro da tarifa de demanda que você paga. Tá? É assim que funciona. Então, aqui tem um exemplo. Ó. Essa aqui são uma curva aqui da PUC, né? Uma curva de carga mensal. Né? Na verdade, são 30 curvas de carga diária, né? Ou 28, porque é mês de fevereiro. 28 ou 29, depende do mês. Se é bissexto ou não. Mas aí, ó, essas curvas de carga aqui, ó, são de 2012, para você ver o tempo que eu já estou trabalhando com esse negócio aqui. Então, essas curvas de carga que são curvas típicas de semana, do dia de segunda a sexta, e essas daqui são curvas típicas de final de semana. Você vê que mesmo no final de semana tem um consumo bastante razoável, né? E aqui eu trouxe essa curva para ilustrar a demanda de ultrapassagem aqui, ó. Por causa de um dia, você teve uma ultrapassagem e provavelmente nesse dia você teria que pagar uma demanda de ultrapassagem, tá? Eu fiz isso para ilustrar. Nosso contrato de demanda é bem conservador aqui. Muito bem. No caso do azul, você pode ter duas penalidades, porque você vai ter um contrato de demanda para o período de ponta e fora ponta. Então, você pode violar a ponta ou fora ponta, ou pode violar os dois, e aí você vai ter uma penalidade associada. Em termos de energia, mais ou menos é a mesma coisa. Tem uma energia para o período de ponta e outra para o período fora ponta. Já para o ambiente livre, para o grande consumidor, a gente tem um contrato de energia que a gente paga a um preço de energia para comercializadora. Né? Então, os contratos de energia, para vocês terem uma ideia de preço, eles devem estar hoje da ordem de 210, 220 reais um megawatt-hora. E toda essa parte aqui, ó, é referente aos encargos e uso da distribuição e contrato de demanda com a distribuidora. Essa parte aqui de perdas é a perda que você paga para a energia sair lá do gerador e chegar até você, que antes era repassada através da tarifa da distribuidora, agora você tem que pagar separada, e alguns tributos também são pagos separado, mas normalmente de responsabilidade da distribuidora. A distribuidora que é responsável por cobrar os tributos do consumidor, os impostos. Nesse caso, você, além do contrato de demanda, que você tem que ter cuidado para fazer a gestão, para você não violar, você você também precisa ter cuidado com o contrato de energia, para não violar. Então, todo mês, agora ainda é com base mensal, a energia que você consome, se for maior do que o seu contrato, você vai ter que pagar essa energia a um preço que a gente chama de PLD, que é o preço da liquidação de diferenças. Tá? Que é um preço que varia. Antes variava todo mês, agora começou a ter uma variação horária, né? Então, ou seja, vai ser mais importante ainda a gestão. Eu acho que isso não chegou no consumidor ainda, a gente consolida isso em base mensal para o consumidor, mas deve chegar daqui a algum tempo. E esse PLD, eu falei do preço de energia, né? Pode ser em torno de 200, 210, 220. Esse PLD pode ser 100 e poucos reais, ou até menos, e bater 600, 700 reais. Ou seja, é um preço muito volátil. Se você ficar exposto a ele, você corre um risco de
de pagar uma penalidade, penalidade não é a palavra, uma liquidação muito mais alta, e isso pode comprometer o seu fluxo de caixa. Então é muito importante que você faça uma boa gestão do seu contrato de energia. Além disso, o risco do ambiente livre é o fato de você ter um contrato, né, com prazo bem definido, 2 anos, 3 anos, 5 anos, o que for, e esse contrato, mesmo que a sua empresa reduza o consumo, mesmo que você feche a empresa, esse contrato ainda vai continuar valendo e você precisa honrar. Então, esses são alguns dos riscos associados ao ambiente livre. Mas ainda assim, para muitos casos, vale muito a pena, tá? A economia pode chegar a 30% fácil. Então, eu preparei para vocês uma planilha onde vocês vão poder comparar as diferentes modalidades tarifárias, né, verde e azul, e o contrato de energia no ambiente livre. O que eu fiz? Eu coloquei dados realistas, tá? Esses aqui são dados realistas. De energia, aqui vocês podem mudar, ó. Deixa eu aumentar um pouco mais, para ficar mais confortável para vocês. Então aqui, ó, tem a energia que o consumidor consome na ponta e fora da ponta, tá? Eu coloquei em verde aqui porque essa tabela aqui se refere à modalidade verde. Eu coloquei uma demanda contratada aqui de 3.800, vocês podem mudar essa demanda como vocês quiserem, e uma demanda registrada de 3.700, que também pode ser modificada como vocês quiserem. Aí tem uma tarifa de energia aqui de R$ 456 por megawatt-hora para o período da ponta e 285 para o período fora ponta. Aqui é uma tarifa, a tarifa de uso de distribuição, referente à parcela de encargos, que é dado em real por megawatt-hora. Tá? 912 para o período da ponta, 125 para o período fora ponta. Essa aqui é a TUSD, que é referente ao contrato de demanda, então é a tarifa que vai ser multiplicado pela demanda máxima ou pela demanda contratada, qual delas for maior. E aqui tem a tarifa de ultrapassagem, que é 2 vezes a tarifa de demanda. Para o caso do Rio de Janeiro, eu fiz uma estimativa aqui, ICMS, PIS e COFINS, dada a ordem de 35%, mas isso pode mudar, tá? De estado para estado. O custo, aí essa planilha, essa tabela aqui de baixo, vocês não mexam, porque ela é a parte que envolve o custo. Então tem aqui, ó, a tarifa do período, a tarifa de energia do período de ponta multiplicado pela energia na ponta. A tarifa do período fora ponta multiplicado pela energia fora ponta. Os custos de encargos, a parte do fio. Não teve penalidade nesse caso, ó, porque a demanda contratada ela está acima da demanda registrada. Se a gente mudar a demanda contratada, por exemplo, para 3.200, aí vai aparecer uma penalidade aqui, ó, tá? Então, vamos deixar assim, sem penalidade. E aí, isso gera um custo total, já com os tributos, de R$ 839.344. Tá? Aí eu fiz a mesma coisa, daqui a pouco eu explico esse aqui. Eu fiz a mesma coisa para modalidade azul. Né? Lembre-se que a diferença principal da modalidade azul está associado ao contrato de demanda. Ó. Um contrato para a ponta e outro contrato para fora da ponta. Aí a gente fez essa mesma conta e viu que o resultado dá R$ 912 mil. Então, comparado com a verde, a gente tem uma economia de 8%. Tá? Então, para esse consumidor, vale a pena ser um consumidor A4 de alta tensão verde. Agora, vamos comparar o A4 verde com o ambiente de contratação livre. O que a gente precisa no ambiente de contratação livre? Tá? A energia na ponta e fora da ponta, ela não existe. A gente considera uma única energia. Tá? A demanda contratada permanece do mesmo jeito, você mantém o contrato com a distribuidora de demanda. Os encargos, eles existem, mas
Naquele grupo que eu comentei com vocês, que vai de 500 a 2.500 kW, que contrata energia de fontes renováveis, você tem um desconto na tarifa de uso de distribuição, tanto no fio como na parte dos encargos, tá? Então, na parte dos encargos, ó, você paga... Isso aqui pode ter mudado um pouco, tá? Mas, em essência, continua valendo. É em torno de 50% que você tem de desconto. Para ser mais preciso, 43% nesse caso. Então, ó, você tem R$ 520 por megawatt-hora de uma tarifa que seria 912, tá? 125, essa aqui não muda, fora da ponta. Mas é um valor bastante razoável que você tem, ó. E o fio cai pela metade, praticamente. De 17,55, você paga 8,75. Essa é uma das razões de ter havido uma grande migração de consumidores regulados para o ambiente livre, né? O fato de você ter um desconto na tarifa de uso de distribuição, tanto na parte dos encargos como na parte do fio. E isso vale para contratos com fontes renováveis de energia, tá? O preço da energia eu coloquei aqui 216, deve estar em torno disso. Os tributos continuam sendo 35%. Aqui eu coloquei uma flexibilidade de contrato, que é o que normalmente se faz quando você contrata energia. Você tem que contratar uma quantidade de energia e contratar também, definir também a flexibilidade que você vai ter para não ficar exposto ao PLD. Então, quanto maior essa flexibilidade, menos exposto você fica, mas provavelmente você vai pagar um pouco mais caro do contrato. É como se fosse um seguro contra a exposição do PLD, tá? Então, nesse caso, eu estou considerando que não houve exposição a PLD, e se você fizer um contrato bem ajustado, dificilmente vai haver, né? Esse é um trabalho do consultor. E o custo total para esse consumidor no ambiente livre foi de R$620 mil, uma economia da ordem de 26% comparado com o verde cativo. Tá? E aí depois eu faço uma análise de sensibilidade, isso está na planilha que eu mandei para vocês, em que a gente varia o preço da energia, ó, de 216 até R$600 o megawatt-hora. E vocês observam que mesmo para valores até em torno de R$300 o megawatt-hora, 360, ainda vale a pena você estar no ambiente livre. O prêmio que você tem associado ao ambiente livre ainda é bastante interessante. Tá? A partir de 360, você tem aqui o break-even, que é quando o cativo e o livre se igualam, e aí não vale a pena ir para o livre, porque você não tem, se manter no cativo, você não tem o risco, né, da contratação de energia, você só tem o risco do contrato de demanda. Tá bom? Então, essa é sem dúvida, um dos trabalhos aí mais interessantes que o consultor de energia pode fazer. Muitas vezes a própria comercializadora faz esse tipo de trabalho, tá? Mas é bom vocês saberem qual é a conta que eles estão fazendo. Uma das coisas que eles pedem para se fazer, antes não pedia, começaram a pedir agora, é que a gente entregue uma sazonalização dessa energia. A gente contrata a energia e tem que sazonalizar essa energia. O que é sazonalizar? É dizer, ó, dos, sei lá, 10 megawatt-hora que eu contratei, vai ter 1 megawatt-hora para o mês de janeiro, vai ter 0,8 megawatt-hora para fevereiro, 0,9 para março e assim por diante. Você pega esses 10 e vai dividindo ele ao longo do ano. Na próxima aula eu mostro para vocês como é que a gente pode fazer isso, tá? Porque tem a ver com uma análise estatística. Não vale a pena a gente explorar isso hoje. Bom, beleza. Aqui está a forma como a conta foi feita, que eu já mostrei para vocês. Como é interessante essa migração do contrato de energia. Agora vocês podem fazer essa simulação através dessa planilha que eu mandei. Outras formas de se fazer a avaliação
do consumidor, né, processos de eficiência elétrica, envolve, como eu já falei, mudança de horário produtivo, instalação de bancos de capacitores, a gente vai ver isso lá no curso, então não vou tratar disso aqui. Troca de equipamentos, né, a parte de refrigeração também é importante, os projetos que envolvem cogeração, instalações de painéis fotovoltaicos, que a gente já viu, e bateria, que eu vou falar um pouquinho no final da aula sobre isso. Análise técnico-econômica. Na última aula eu fiz uma análise bastante completa sobre a análise que vocês podem fazer utilizando taxa interna de retorno, o VPL, payback, mas tem uma conta de padeiro que funciona bem numa conversa que você está tendo com o consumidor, que é basicamente o seguinte, você pegar o investimento que você vai fazer na troca de um equipamento, lâmpada, motor, etc., e dividir pela economia anual que você vai ter, ou seja, quanto você vai reduzir na fatura de energia. E aí tem um exemplo simples aqui, para vocês entenderem. Imagine que um motor que trabalha 8.760 horas por ano e tem uma tarifa de consumo de 0,09 kWh por mês, ele tem uma eficiência de 91%. É um motor que já está lá instalado com a eficiência de 91%. E você quer trocar esse motor para outro motor que tem uma eficiência de 95% e que vai ser necessário um investimento de R$3.000. Então, para você saber como isso vai impactar o seu negócio, né? Eu não falei, mas é um motor de 75 HP. Tá? Então, o que a gente faz, basicamente, é passar de HP para quilowatt-hora, que é o que está sendo feito aqui, e fazer a relação entre a energia que era consumida antes, com um motor com eficiência de 91%, e depois com um motor com eficiência de 95%. Então, isso aqui permite estimar a economia de energia que você vai ter, que é da ordem de R$2.042. Né? Lembrando que a gente está simulando o motor trabalhando o ano todo, 8.760 horas por ano, tá? Para facilitar. Então, isso vai nos dar, se a gente dividir o custo do motor pela economia, um payback de 1 ano e meio. Tá? Então, mais ou menos, essa conta ela é interessante para você fazer ali rapidamente com o seu cliente. Tá? Para uma conta um pouco mais elaborada, eu recomendo usar o VPL e a taxa interna de retorno que eu mostrei na última aula. E, finalmente, a gente pode fazer a elaboração de documentos técnicos, né? E aí, o que vale a pena você apresentar nessa elaboração de documentos técnicos? Primeiro, muitas vezes o cliente nem sabe, né, o grupo tarifário que ele se encontra. Então, você vai dizer, esse é o cliente do grupo tarifário tal, ele tem esse horário de consumo. Se você tiver um medidor que te dê a curva de carga diária desse consumidor, você pode mostrar isso para ele, faz uma análise mensal, coloca lá a energia, demanda, fator de carga. O fator de carga é interessante porque ele dá uma relação entre a média do consumo e a demanda máxima. E isso faz com que você possa dizer para o consumidor, você está tendo uns picos de demanda que, se você mudasse um pouco esse processo produtivo, você pode reduzir o seu contrato de demanda. Né? Então, é uma análise simples que você pode fazer. Num nível mais detalhado, você pode fazer uma análise horário, mas sempre tendo em vista a base mensal, né, que é a forma que o consumidor é faturado, e anual, que é onde está a sazonalidade do consumidor, é onde você verifica a sazonalidade. Então, feito esse mapeamento, as simulações que você tem que fazer é sempre para o futuro, né? E isso é particularmente importante, porque a gente não sabe a tarifa que vai ser no futuro, se vai subir, se vai cair. Então, você parte de um conjunto de hipóteses para fazer essas simulações para o futuro.
Vou dar um exemplo para vocês de uma análise que foi feita recentemente por uma comercializadora e eu questionei. Eles fizeram uma análise, eu acho que, eu não me lembro bem de quais foram as circunstâncias, mas eu acho que era para analisar o livre com relação ao cativo. Aí eu falei, que tarifa vocês estão usando para o futuro? Né? Eles falaram, a gente está usando a tarifa da distribuidora com a bandeira tarifária vermelha. Eu falei, mas não faz muito sentido você usar a bandeira tarifária vermelha, né? Porque é claro que a bandeira tarifária vermelha favorece você utilizar um sistema fotovoltaico, a migração para o ambiente livre. Tá? Mas ela não é conservadora para quem vai mudar, né? Para quem quer mudar, ele quer ver o cenário que seria a pior vantagem possível, né? Aí eles mudaram, tiraram da bandeira vermelha e falaram, não, agora a simulação foi feita com a bandeira verde. Então as hipóteses que você assume para o futuro são muito importantes para o projeto que você está fazendo. E as hipóteses que mostram para você também são importantes. Então, se alguém te mostrar um projeto, seja ele de eficiência elétrica, seja ele de micro e mini geração distribuída, bateria, o que for, sempre você tem que ter em conta quais são as hipóteses que estão sendo usadas, porque essa simulação está sendo feita para o futuro. Tá? A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Aí vem aqui os grupos tarifários, né, que você vai considerar nas suas simulações, troca de equipamentos. Isso aqui é legal. Você sempre tem que ter em mente uma comparação entre o que existe hoje e o futuro. Né? Ó, se eu trocar essas lâmpadas, olha o que aconteceu hoje e olha o que aconteceu no futuro. Mostrar isso através de gráficos que comparam esses dois resultados. E é claro que as análises que envolvem VPL, a taxa interna de retorno, são muito importantes para que o consumidor saiba a vantagem que ele tem em fazer determinados investimentos em detrimento de outros investimentos que ele poderia fazer. Tá? As conclusões, elas devem conter as ações recomendadas, né? Então eu recomendo que se troque todas as lâmpadas de determinado ambiente. Ou eu recomendo que se mude o sistema de refrigeração. O custo global, né, o consumidor, ele não só quer ter a ideia do que impacta em determinado ambiente, ele quer saber quanto que isso impacta no bolso dele como um todo. Né? Tem as questões que a Etienne levantou, né, a questão de você ter um sistema renovável, autossuficiente, né, com baixa emissão de CO2, tudo isso também é importante, você pode incorporar na sua análise. Prazo para conclusão, essa é outra questão importante, e as incertezas envolvidas. Né? Quais são as incertezas envolvidas? Né? Tem muito equipamento, por exemplo, que é dolarizado, hoje tem um valor, daqui a pouco vai ter outro valor e tal. Né? A tarifa de energia. A gente pode até simular uma tarifa futura com base na tarifa passada, mas isso tem uma incerteza aí associada. Isso tem que ser, inclusive, observado no relatório. Né? Quer dizer, eu estou considerando que a tarifa é uma média das tarifas dos últimos anos, né? Por exemplo. Porque você não sabe e é realmente difícil saber quais vão ser as tarifas para os próximos anos. E quando a gente faz essas análises, muitas vezes a gente faz essas análises para 5, 10 anos para frente. Tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Aqui tem algumas referências. E antes de terminar, deixa eu fazer aqui mais 5 minutos, se vocês me permitem, para falar um pouco sobre os sistemas de bateria. Hoje, bateria não é viável, tá? Não é viável, mas tende a ser num futuro muito próximo. Eu acredito que tende a ser porque os custos estão caindo muito. E eu acho que pode vir, assim como aconteceu com as fontes renováveis de energia, pode vir por parte da ANEEL, por parte do governo, algum incentivo para a utilização desse tipo de tecnologia, porque apesar de não ser uma tecnologia tão limpa quanto é o sistema fotovoltaico,
ou a fonte eólica, ele tem uma característica que as fontes renováveis não têm, a bateria, né? Que é você conseguir prover a energia na hora que é necessário, né? O painel ele vai gerar durante o dia, se tem sol, mas a bateria, ela estando carregada, você consegue atender um determinado consumo ou uma demanda que é necessária, cada vez mais necessária nos dias atuais, porque a gente está com o deplecionamento dos reservatórios das grandes hidrelétricas, que funcionavam meio que como baterias, né? E a diminuição de uso de termoelétrica, a tendência é haver uma necessidade cada vez maior de potência. Potência é você prover a energia na hora que você precisa. Ou seja, eólica tem mais dificuldade de prover potência, solar tem mais dificuldade de prover potência, e as baterias podem cumprir esse papel. Então, com a diminuição dos custos da bateria e os incentivos que podem vir, em breve a gente pode ter aí uma grande utilização de baterias no mundo e, consequentemente, também aqui no Brasil. Tá? E como é que elas funcionam? Basicamente, você tem uma bateria que tem uma interface com um sistema fotovoltaico, se você tiver um sistema fotovoltaico, que pode carregar a bateria, ou seja, o sistema fotovoltaico pode carregar a bateria, ou passando pelo inversor, mandar a energia elétrica para a residência ou para a rede elétrica, né? No caso de você ter o sistema de compensação. Quando você tem a bateria, em geral você perde esse benefício do sistema de compensação. E a bateria ela pode ser usada à noite para prover energia para o consumidor. Né? Então você carrega a bateria quando tem sol, ou carrega a bateria no período fora da ponta e descarrega a bateria no período da ponta. Tá? As principais tecnologias que envolvem bateria, né, são de lítio, chumbo ácido, níquel, cádmio, sal fundido, bateria de fluxo, que é uma tecnologia recente, mas tem se usado cada vez mais as baterias de íons lítio, e essa aqui é uma das mais famosas, mais conhecidas que existem no mercado, que é a bateria da Tesla, ó, que tem uma capacidade de prover energia de até 10 kWh, de acordo com o que eles dizem aqui, pode alimentar por 5 horas, né, uma residência de até 4 pessoas, consegue atingir picos de até 3 kW, 3,3 kW, e funciona, né, a potência de trabalho dela é da ordem de 2 kW. Esse é o nível de tensão que chega lá no inversor, né, aí você vai converter para 127, 220. Elas podem ser modularizadas em até 9 unidades. Você pode até combinar 9 unidades e ter 90 kWh. Tem uma garantia de 10 anos e ainda o que pega é isso aqui, tá? Os estudos que a gente tem feito para esses valores de bateria que são praticados hoje ainda não é viável, ainda, tá? Mas a gente está fazendo algumas análises, alguns estudos para ver em que ponto essa bateria começa a ser viabilizada, e dado que o preço vem caindo, talvez muito em breve a gente consiga utilizar a bateria em larga escala. Basicamente, a utilização das baterias, seja para consumidor residencial, industrial ou comercial, ela funciona num esquema de arbitragem tarifária. O que é arbitragem tarifária? É aquilo que eu comentei com vocês. Você carrega a bateria no horário fora ponta, que é a energia mais barata, e descarrega no período da ponta, né? Descarrega, que eu digo para o consumidor, né? Para você consumir, não na rede, que a energia é mais cara. E aí, com isso, você tem o ganho referente a essa diferença tarifária. Para trabalhar junto com um sistema renovável de energia, uma das formas de se fazer é você carregar a bateria aqui, ó, no período que tem sol, né? Essa aqui é a carga a curva de carga do consumidor. Essa aqui é o excesso de energia que o seu sistema solar pode prover, por exemplo.
E aqui tem o excesso de energia que é enviado para a rede, mas hoje você perde os créditos, né, se você tiver um sistema de bateria também. Então, qual o exercício que você precisa fazer? Você tem que minimizar essa área aqui, né, a energia que você envia para a rede, de maneira que a curva de geração que você tem do seu sistema fotovoltaico seja usada quase que integralmente para carregar a bateria. Tá? E aí você descarrega essa bateria no período da ponta. Tá? Então esse é um exercício que quem faz a gestão aí precisa trabalhar. É claro, se você não tiver um sistema fotovoltaico, né, você vai trabalhar da forma clássica, que é carregando a bateria no horário que a demanda é baixa, né? Então você vai ter uma carga aqui maior para carregar a bateria e vai descarregar no período de fora da ponta, na ponta, tá? Então essas são as aplicações clássicas de bateria. Uma outra aplicação é você reduzir pico de demanda. Quando a demanda coincide com o horário de maior consumo de energia, aí tende a valer cada vez mais a pena o uso de bateria, porque além de reduzir energia, você vai reduzir também, reduzir energia no período da ponta, você vai reduzir demanda, tá? Então, isso amplifica, né, o potencial de utilização da bateria, tá? Então essas são algumas aplicações clássicas. Eu ia trazer hoje algumas simulações que eu tenho de um trabalho de uma aluna de mestrado que está fazendo uma análise de viabilidade econômica da bateria, mas eu vou tentar fazer isso mais para o final do curso, que a gente vai ter resultados mais consistentes, tá bom? Bom, já passamos das 11h15. Dúvidas? Alguma dúvida? Quem quiser pode mandar no chat ou pode habilitar o microfone. Tiago, você estava no início da aula? Eu acho que eu não te vi. Bom dia. Se você puder habilitar o microfone, vê se você consegue. Bom dia, professor. Está me ouvindo? Oi, Tiago, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Eu, no começo da aula, eu perguntei para os alunos de onde eles são, o que estão fazendo. Você pode fazer uma breve apresentação aí sobre você? Sim, sem nenhum problema. Então, meu nome é Thiago, eu sou formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia. Me formei em 2012, com ênfase em sistemas de energia. E depois disso fui atuar em distribuidora, atuei durante 5 anos na Energisa, na parte de qualidade de energia e ressarcimento de danos elétricos. E atualmente atuo numa empresa que fabrica relés para reguladores de tensão monofásicos. E isso vem sendo meu campo de trabalho. Nesse período aí eu fiz uma pós em administração do setor elétrico pela FGV e atualmente faço uma especialização pela PUC Minas em proteção de sistemas elétricos. Boa. Tá bom. A parte de proteção a gente vai ver um pouco mais para o final, tanto as aulas ao vivo como o conteúdo do curso. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já conseguiu acessar a plataforma? Não, eu não acessei. Eu acessei no início, né? Assim que eu fiz a inscrição, aí eu acessei e estava todo em branco. Ah, tá. Você recebeu aquele e-mail que eu te mandei? Do EAD Sim, eu recebi. Recebi ontem. Provavelmente você vai receber se você não recebeu, me manda um e-mail dizendo que não recebeu, um botãozinho de confirmação. Aparece que você não recebeu ainda. Vou mandar agora aqui para você. Tá. Você vai receber, dá uma olhada na sua caixa de spam, caso você não encontre, para você se cadastrar na plataforma. Certo. Gmail. Acabei de mandar. Depois você dá uma olhada aí. Provavelmente você vai clicar num botão e criar um login sem, aí você já vai ter acesso à plataforma. Se não conseguir, me avisa. Você tinha uma pergunta para fazer, né? Sim, eu tenho uma pergunta relacionada lá ao slide 27. Questão lá do ACR versus ACL, né?
onde tem a diferença dos custos, né? E aí tem uma intersecção entre as duas curvas. Para mim não ficou muito claro, intuitivo, essa questão aí da viabilidade quanto a um ambiente ou outro. Tá, vamos lá. O ACL, o Ambiente de Contratação Livre, ele tem um preço de energia, tá? Que é comparado com a tarifa de energia que você tem lá do ACR, né? Então, esse preço de energia, ele vai definir o seu custo. Então, quanto maior é esse, porque é a única coisa que pode variar, além do seu consumo, é claro. Mas o seu consumo e a sua demanda, a gente está fixando, né? Para analisar os dois ambientes. Então, a única coisa que pode variar nessa história é o preço. Porque você negocia com uma comercializadora te oferece 210, a outra vai te oferecer 220. Essa é a graça do ambiente livre, né? Você consegue ter preços diferentes para diferentes comercializadoras. Ora, então, uma conta que você precisa fazer é até que preço vale a pena, né? Então, é essa conta que a gente fez aqui. Você consegue ver esse slide? Sim, estou vendo. Então, eu comecei lá, ó, com R$216 para o ACL, né? O que isso muda para o ACR? Absolutamente nada. Ó. Se eu variar esse preço, o ambiente regulado vai continuar o mesmo custo, né? Não depende desse preço, só depende das tarifas. Já o ambiente livre depende do preço. Então, se eu subir de 216 aqui para 240, por exemplo, o custo vai aumentar, né? Eu estou aumentando o preço da energia e assim por diante. Até que vai chegar aqui, ó, em 360, as duas curvas se cruzam. O que quer dizer que as duas curvas se cruzam? Quer dizer que a R$360 eu vou gastar a mesma coisa estando no ambiente livre ou estando no ambiente regulado. E aí, dado o risco que tem o ambiente livre, né, a partir daqui não vale a pena eu ir para o ambiente livre, vale a pena eu ficar no ambiente regulado. Daqui para trás, ó, tudo isso aqui é ganho que eu tenho. Ó. Essa é a diferença que eu tenho em termos de ganho financeiro de ir para o ambiente livre. Entendeu? Não entendi. Agora ficou claro. Obrigado. De nada. Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta. Peraí. A pergunta do Rafael. Teria algum trabalho para indicar sobre essa questão de estratificação do consumo para identificar equipamentos para uma determinada rede? Estratificação. Então, eu fiz isso para aqueles dados que eu te mostrei. Se você quiser, eu mando para você. Eu mando para todos. A dissertação da minha aluna e o artigo que a gente fez, que é um resumo. E deixa eu anotar aqui para eu mandar. E aí, o que acontece? Artigo e dissertação. Essa estratificação a gente fez para consumo residencial. Mas para consumo industrial é mais fácil ainda, porque o residencial, você tem lâmpada que liga e desliga toda hora, televisor, essas coisas. Qualquer coisa que não tem padrão, é difícil você identificar. Né? Então, aquele sinal que eu mostrei para você de uma geladeira, que liga e fica ligado 15 minutos, depois desliga, fica desligado, meia hora, liga de novo. Aquele é um padrão assim super tranquilo da gente identificar. A gente usou uma série de Fourier para criar uma onda quadrada e a gente foi ajustando essa onda quadrada para identificar o padrão. Moleza. Agora, identificar, por exemplo, ar-condicionado inverter é um trabalho terrível, porque o ar-condicionado inverter, ele não tem um padrão de consumo, ele não liga assim, igual esses ar-condicionados comum. Ele não liga, fica ligado, depois desliga. O inverter, ele vai modulando a refrigeração dele de acordo com a temperatura.
Então é quase que um padrão único que ele tem. Ele não tem uma assinatura, digamos, de consumo. Então eu acho que essa técnica para o ambiente industrial, ela tem até mais aplicação. A gente só não fez porque a gente não tem os dados, né? A gente não tem dados de um processo industrial, motor, não sei o quê. Mas seria mais fácil ainda de se fazer no ambiente, eu acho que mais fácil, mais efetivo, né? Ou seja, o resultado seria ainda melhor no ambiente industrial. Pode abrir o áudio. Sim, professor, obrigado pela resposta da última pergunta. Eu tenho uma outra dúvida. Pensando no seguinte, imagina um consumidor na industrial que tenha um contrato no ambiente de contratação livre e tenha o seu contrato com uma determinada flexibilidade, por exemplo, de 30%. Eu queria saber se é permitido, né, e se existem projetos desse tipo, né, onde você utilize um sistema fotovoltaico. Sistema fotovoltaico ele não vai injetar energia na rede de distribuição, mas ele vai servir para operar dentro dessa flexibilidade estabelecida em contrato, tendo em vista que o cliente consegue consumir 30% a mais ou 30% a menos do que está registrado ali no contrato dele. É possível isso? Sim, é possível. Quando a gente, antes de fazer o contrato aqui, né, a gente tinha um gerador a diesel que funcionava no período da ponta. Muita gente faz isso, tem gerador a diesel. Assim, às vezes vale a pena, em termos de custo, mas dá trabalho. Gerador a diesel, você tem que ir lá, tem que carregar o diesel, tem que não sei o quê, ficar monitorando, manutenção e tal. E quem eventualmente vai substituir o diesel vão ser as baterias, né? No sistema fotovoltaico, uma das regras que tem o sistema fotovoltaico, quando você coloca ele num consumidor industrial, é você não poder reduzir demanda. Porque eventualmente você poderia reduzir demanda, né? Só que não pode. Você tem que manter a sua demanda contratada no valor que estava e você eventualmente só vai reduzir a parte energética. Quando você falou agora de trabalhar dentro daquela flexibilidade com o sistema fotovoltaico, é até possível, mas eu acho um pouco arriscado. Por quê? Porque o sistema fotovoltaico você não tem muito controle dele, né? Ele injeta energia se tem sol, se não tem sol ele não injeta e tal. Então você até pode fazer, e se dependendo da simulação que você fizer, isso vai ter alguma vantagem, mas o risco de você ficar exposto pode ser grande. Vou dar um exemplo. Então, vou exagerar no exemplo, tá? Então, você tem um contrato de energia que você reduziu, porque você tem um sistema fotovoltaico que vai injetar essa energia no mês. Então, você tem um contrato de energia muito reduzido. Você contratou lá, sei lá, vamos colocar um número aqui. 10 megawatt-hora para o mês de janeiro. Tá lá. Aí você tem o seu sistema fotovoltaico que você vai gerar naquele mês e atender a sua carga, que pode passar de 20, né? Só que você vai atender essa diferença com o seu sistema fotovoltaico, é isso que você estava pensando. Só que imagina que chove o mês de janeiro todo. Então o seu consumo vai ser de 20, você não conseguiu gerar com o seu sistema fotovoltaico, e você vai ficar com 10 ali para pagar via PLD. Que pode ser um custo muito alto. Tá? Então, eu não sei se eu iria pelo caminho de um sistema fotovoltaico para fazer esse tipo de jogo. Eu iria, talvez, por um caminho de bateria, ou um híbrido fotovoltaico e bateria, que te daria um pouco mais de segurança, porque eu acho que só o sistema fotovoltaico, dependendo do projeto, pode ser arriscado. Tem que fazer a conta para ver, né? Mas eu acho que pode ser um pouco arriscado, por conta dessa incerteza que eu te falei. Entendi. As minhas dúvidas, elas estavam relacionadas a questões de regulamentação, por exemplo, quais seriam as ações em termos de proteção, né, que nós teríamos que utilizar para não injetar energia na rede de distribuição. E
quanto à questão do consumo, eu pensei numa situação onde o cliente teria um contrato bem ajustado no ambiente de contratação livre, que ele tivesse, por exemplo, uma oscilação de no máximo 10% a mais ou 10% a menos. O objetivo seria justamente produzir o máximo de economia possível, claro, tendo um cálculo considerando as variabilidades e sazonalidades do sistema fotovoltaico, mas para gerar uma economia ali para ele em torno daquele consumo ali, de forma que ele não ficasse exposto ao mercado de curto prazo. Entendi. Não, a sua ideia é boa. Você sabe uma coisa? Aí é um outro trabalho de mestrado que o aluno defendeu o ano passado, que a gente tem. Foi o seguinte, aliás, me manda um e-mail que eu vou te mandar esse trabalho. A gente pensou no seguinte, a flexibilidade, ela tem um custo, né? Ninguém te dá uma flexibilidade à toa. Se você quiser uma flexibilidade de 10, você vai pagar uma coisa. Se você quiser pagar se você quiser uma flexibilidade de 30, você vai pagar outra coisa. É um seguro, né? Quanto maior é a sua flexibilidade, mais você paga. Tanto é que, quando eu analisei o consumo aqui, eu peguei dados históricos, a gente tinha antes uma flexibilidade da ordem de 40%. 40% para cima e 30% para baixo, algo assim. Aí eu analisei os dados históricos, falei, mas a gente não precisa desses 40, 30. A gente tem uma variabilidade no consumo mensal da ordem de 15%, 20%. Então, assim, dá para ajustar muito mais essa flexibilidade e a gente pode ganhar isso no preço da energia, né? Porque quanto menor é a flexibilidade que você tem, eventualmente você pode mexer no preço. E aí, esse foi um dos trabalhos que a gente pensou, e está nessa dissertação de mestrado, de como é que a gente poderia ajustar a flexibilidade tendo, né, em conta o perfil do consumo. Então, nessa linha do sistema fotovoltaico, como é que teria que ser? Você tem que ver qual o seu consumo, qual a sua geração, e como é que esse consumo abate na geração. E ver como é que fica o perfil ao longo do tempo, considerando toda a variabilidade que pode existir. Então, você tem que colocar lá na sua conta. E se tiver um mês com pouca geração? E se tiver um mês com muita geração? E não sei o quê. Então, você vai fazer uma análise estatística de como o seu perfil de consumo vai variar. Na próxima aula, eu vou ajudar vocês a fazerem coisas desse tipo. E a partir daí, você consegue definir essa flexibilidade, porque você vai olhar no resultado final como o consumo vai ficar, que é o que te interessa, né? Ou seja, você quer fazer tudo por dentro, né? Tudo para dentro do medidor. Então, o que interessa é o líquido, né? É quanto que a geração come a sua demanda. É isso que você quer olhar e como é que isso representa em termos de variabilidade, né? Vai ter mês que você vai ter menos geração, então o consumo vai aumentar, vai ter mês que vai ter mais geração, o consumo vai diminuir. Então, todo o segredo está em ver o seguinte: o que é o líquido? O que vai representar o líquido nesse caso? Se a geração me ajuda a deixar o meu consumo mais estável, você vai poder ajustar muito melhor o seu contrato do jeito que você está falando. Se a geração deixa o meu consumo mais instável, e aí quando eu digo consumo, pensa sempre no medidor, tá? Que é o líquido, da geração menos a carga ou carga menos geração. Se deixa mais instável, aí você vai precisar de uma flexibilidade maior, aí até piora, tá? Então tudo depende de como fica o líquido. Eu fiz essa pergunta com base em alguns projetos reais. Tem até um projeto que eu estou trabalhando agora, de uma multinacional na área de produção de café, que ela está no Mercado Livre, ela tem uma flexibilidade de 30%, e ela quer ter uma usina fotovoltaica, principalmente por questão de sustentabilidade. Só que ela não quer ser um autoprodutor de energia ou um produtor independente. Então, nós teremos que ter uma solução desse tipo, né? Que explorar essa flexibilidade que ela tem hoje, trazendo uma determinada economia e atendendo os requisitos de sustentabilidade que ela precisa atender. Perfeito. Você de cara vai ter um ganho que certamente você vai poder reduzir o seu contrato,
né? Se você gera a sua própria energia, o contrato que você tem com a comercializadora vai reduzir. Então, isso pode significar um ganho, até porque você vai ter menos custos referentes à parte do uso da rede. Então, de cara, dá para fazer. O que tem que se analisar é o quanto essa geração, e aí tem que simular, o quanto essa geração vai deixar o seu consumo, e aí por consumo entenda o que você está medindo lá no medidor, né, de interface com a rede, vai deixar mais estável ou mais instável, né? Porque isso vai ser determinante para a flexibilidade que você vai contratar. Então, eu não duvido que tenha ganho. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. O ganho em termos contratual, você vai ganhar da quantidade contratada. Agora, o que determina a flexibilidade? A flexibilidade é determinada não pela contratação em si, e sim pela variabilidade do seu consumo. Se a geração deixa o seu consumo mais nervoso, aí talvez você precise de mais flexibilidade. Você perdeu nesse sentido. Se a geração deixa o consumo mais estável, aí você pode ganhar, inclusive, na flexibilidade. Perfeito, professor. Obrigado. Aí você perguntou da proteção, né? Eu fiz 7 vídeos que estão disponíveis lá no meu canal no YouTube só sobre proteção com geração distribuída. E uma das proteções que eu menciono lá, que você tem, é o relé direcional. Então, você vai ter um relé direcional que você vai colocar ali na entrada do seu sistema, da sua empresa e tal, de maneira que se a energia injetar para a rede, esse relé aciona, entendeu? É um relé direcional de potência. Então, ele pega potência que vai num sentido contrário que você não quer e ele bloqueia essa geração, essa injeção na rede. Esse é um tipo de relé que, inclusive, é obrigatório quando você tem geração interna. Respondi, não? Entendido, professor. Respondido. A gente, nesse canal no YouTube, eu falo só sobre proteção e geração distribuída. São 7 vídeos de mais ou menos 15, 20 minutos. Vale a pena assistir. Vou dar uma olhada no canal. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Se não, a nossa próxima aula, se eu não me engano, está prevista para o dia 27. Aí a gente vai falar um pouco sobre a análise estatística de consumo, geração. Aí vocês vão entender melhor e poder fazer melhor a gestão do consumo de energia elétrica que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza? Então, muito obrigado a todos. E qualquer problema que vocês tiverem na plataforma, me mandem um e-mail. E eu fiquei de mandar um e-mail sobre o artigo de desagregação de energia, né? Mando daqui a pouco para vocês. Até mais, gente. Tchau.